Fala pessoal, tudo bom por aí? Eu sou Igor Evangelista, tô aqui novamente no canal da Fundação Carlos Drummond de Andrade pra gente fazer mais artes juntos, tá? A peça de hoje é essa placa em madeira aqui, bem detalhada. Eu vou ensinar pra vocês então um pouco de técnicas de pintura, a gente vai trabalhar texturas na madeira, tá bom? E algumas aplicações decorativas também. Então, seja bem-vindo a esse vídeo, agradeço a oportunidade pela Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, né, de estar aqui com vocês agora, e o convite está feito a todos. Vamos fazer arte juntos, vamos cuidar um pouco da nossa mente, e espero que gostem bastante do vídeo. Grande abraço! Fala pessoal, tudo bom? Vamos começar então a nossa oficina. Aqui eu tenho uma placa de MDF, tá? Ela é de 3 milímetros, é da placa mais fina mesmo, é bem facinho de achar essas placas. Loja de armarinho e tudo mais. Minha sugestão aqui é que, nesse caso que eu estou usando o MDF, mas se você tiver um pedaço de madeira em casa, tá? Às vezes madeira de pallet, e é muito legal construir esses tipos de pintura assim em cima de madeira de pallet também, tá? Dá um acabamento rústico também à peça. Então beleza, vamos começar. Essa daqui então estou usando uma de 12 centímetros de largura. Aqui tem um comprimento maior do que o vídeo, tá? Mas ela tem 38 centímetros, essa minha aqui, tá? E aí, como eu falei com vocês, vocês podem variar um pouquinho o tamanho. Mas essa daqui é realmente uma placa mais longa, porque aqui eu vou fazer depois uma pintura central aqui, que ela é mais comprida mesmo, tá bem? Pode ser um pouquinho mais curto, pode ser um pouquinho maior, pode ser mais largo, e aí é com vocês. Mas aí, as técnicas que eu vou ensinar aqui, vai dar para reaplicar isso em várias outras peças. Eu vou começar então delimitando uma faixa aqui embaixo, que é onde eu vou fazer o detalhe da minha placa, tá bom? E essa faixa ela vai ter 4 centímetros de espessura. Aqui, essa régua que eu estou usando aqui, ela tem 4 centímetros, tá? De espessura, de largura. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui ela tem 4 centímetros. Eu vou posicionar ela aqui. E aí, com o auxílio de uma lapiseira, de um lápis ou algo assim, eu vou simplesmente riscar, tá? Vou marcar aqui. Fiz isso de um lado, virei. Vou fazer isso do outro lado. Prontinho, tá? Marcado aqui, marcado aqui. Eu vou começar a pintar essa peça. Já vou começar com o processo de pintura, porque enquanto eu vou pintando, depois quando eu for passar para o próximo passo, que vocês vão ver, ele vai secando, tá bom? Quem for bom aí de pintura, nem precisa passar a fita crepe não, tá? Mas aqui eu vou passar pra gente ter a certeza que a tinta que a gente passar aqui não vai passar dessa marcação. Então aqui eu vou tirar um pedacinho de fita, crepe mesmo, tá? E vou posicionar, vou colocar na câmera aqui pra ficar bem ajustado pra vocês verem com detalhe, tá? Ó, do lado externo do meu risco. Tá bom? Simplesmente isso. O pedacinho que sobra eu vou virar ele aqui. Virei ele aqui. Pronto. Eu vou pintar essa parte aqui. Então vamos lá. Para esse pedacinho, como eu vou aplicar aqui em cima uma espécie de papel, né? Eu quero dar destaque a essa estampa que for vindo do papel. Então se eu fosse aplicar ela direto nessa cor, eu vou até mostrar para vocês. Que é isso daqui que a gente vai utilizar, ó. Isso aqui é uma espécie de guardanapo, tá? É um papel. Você compra ele com várias estampas, tem várias estampas. E você tira essas camadinhas dele aqui, ó. Eu vou tirar só um pedacinho, só pra vocês verem, tá? Ó. Deixa eu chegar aqui mais próximo da câmera. Tá vendo que ele é um papel que ele tem 3 camadinhas? O que a gente utiliza mesmo é somente essa última. Então ele é um papel, gente, muito delicado. Ó, tá até difícil de tirar aqui. Ele é um papel muito delicado e muito fininho. Olha isso aqui, ó. Tá vendo?
muito fino. E quando eu coloco aqui, só para vocês verem. Tá vendo que ele dá pra ver até a fita? A marcação da fita? Olha. E aí ele perde um pouco de cor, né? Se for, né, aplicado diretamente nesse tom de madeira. Então por isso que eu vou passar um branco, como se criasse uma base, para depois eu aplicar ele por cima desse branco. Nesse caso eu vou realçar ainda mais a cor do meu papel. Então aqui eu tenho uma tinta acrílica fosca, branca mesmo, normal. Tá, ó. Um pouquinho de tinta. Eu vou até aplicar aqui. Vou usar uma bandejinha de isopor aqui pra gente aplicar essa tinta. A minha aqui eu uso tinta branca em vários momentos do artesanato. Tinta acrílica fosca, tá? Branca, então. Não precisa de muita tinta, a gente vai dar a demão aqui. Então, tinta branca. E eu vou pintar esse lado. Um pincelzinho aqui. Esse aqui é um pincel normal, número 16, tá? Número 16. E poderia diluir um pouquinho essa tinta? Poderia diluir um pouquinho essa tinta. Mas como eu não vou dar duas demãos, vou dar só uma. Então eu prefiro não diluir tanto, tá? Então eu vou aplicar ela natural. Aqui porque eu só vou dar uma demão de tinta. Então aqui, ó. Venho espalhando meu branco. Como eu falei com vocês, isso daqui é só uma base, pessoal, pra receber o papel por cima, tá bom? Poderia aplicar isso aqui em toda a madeira e depois vir pintando com as cores que eu vou utilizar nessa parte aqui, por exemplo, ia ressaltar, né, a cor. Mas aí, nesse espaço daqui pra cá, né, nesse centro da madeira, eu vou aplicar duas demãos de tinta com tons mais rosas. Então, como vai ser duas demãos, não tem tanta necessidade assim de eu passar o branco antes para preparar, tá? E como eu falei, se você quiser dar um outro detalhe, um outro aspecto à peça, às vezes você quer realmente deixar nesse tom, né? Cor branca mesmo, ó, na cor da madeira mesmo, fiquem à vontade, tá? Eu vou repetir esse processo do outro lado também. Pessoal, então aqui eu tenho o guardanapo, né? Já mostrei pra vocês anteriormente. Essa estampa aqui é uma estampa que eu quero só fazer a combinação, mas você pode escolher outro tipo de estampa. Lembrando que esse é um material muito fino, muito leve, tá? E rasga muito facilmente. Aqui, ó, pra vocês verem, eles vêm com essas camadinhas, então a gente vai tirar esse papel branco aqui, essa parte branca, essas camadas brancas, e vai ficar só com essa parte aqui estampada. Então, realmente é um papel muito fininho, tá? Aqui eu já recortei ele com 12 centímetros, que é exatamente a largura da minha placa, tá bem? E aqui eu vou tirar 4 centímetros, que é exatamente o tamanho da barra que eu quero fazer. Então, aqui, posicionando minha régua, lembrando que essa minha régua ela tem 4 centímetros daqui aqui. Então, é exatamente o tamanho da barra que eu estou fazendo, tá? E, ó, lápis mesmo, dá uma leve marcaçãozinha, tá? Não precisa forçar muito não, porque esse é um papel muito fininho mesmo. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Fiz uma leve marcação. Eu já vou fazer até as duas marcações de uma vez, porque na hora de cortar eu já corto tudo de uma vez, vai ficar mais fácil.
Prontinho. Tesoura normal, tá? Abre bem e fecha em cima da linha. De preferência uma tesoura amolada, tá, pessoal? Essa minha aqui, confesso que ela não tá tão boa assim, não. Esse retalho aqui eu vou reservar, depois a gente utiliza para outros. Uma peça menor, alguma coisa do tipo. Então, esse tamanho de guardanapo, tá? Dá pra você usar em várias peças, muitas peças. Dependendo, claro, aí do tamanho da aplicação que você for fazer. Eu sempre gosto de usar nos cantinhos, assim, então é bem legal. Ó, então aqui eu tenho, tá, ó, dois pedacinhos. Eu vou reservar eles agora, que eu vou pegar a minha placa novamente, né? Eu deixei secando a placa anteriormente. Então, tá aqui a nossa placa. Verificar primeiro se já secou, então aqui pra mim tá seco, tá? Eu já posso aqui tirar essa fita. Então, ó, bem rente, tá? E tirar essa daqui também. Vou aproveitar esse próprio papel, ó, próprio crepe que eu tirei daqui, vou posicionar novamente, porém agora, vou posicionar aqui para vocês verem. Em cima do branco, tá bom? Posicionei aqui, vou posicionar esse de cá também. Então aqui, ó, protegi, tá? Protegi aqui também. Nós iremos pintar primeiro. Como eu falei com vocês, eu ia começar o processo de colagem do guardanapo, mas vamos pintar. Para essa placa, eu escolhi uma cor, uma tinta PVA. Eu gosto muito dessa cor, que é o Rosa Caltrin. E aí fiquem à vontade, assim, pra trocar essa cor, tá? Eu realmente gosto muito. E vou usar um pincelzinho aqui um pouquinho mais largo. Deixa eu ver. Ou pode ser até o meu mesmo que eu usei, o mesmo que eu usei do branco, tá? Então aqui eu vou pegar um pouquinho de tinta. Nesse caso aqui, eu vou aplicar um pouquinho de tinta aqui em cima mesmo, tá? Ó, essa tinta aqui tá. Aqui não tem problema não, eu apliquei uma gota bem grande. Tô só secando aqui o meu pincel, que tava na água. Então aqui eu vou começar a pintar essa peça, tá? Então, ó, vou puxar aqui no cantinho pra vocês verem. A minha intenção é que a gente dê 2 demãos de tinta, tá? Dessa cor aqui. Gosto muito dessa cor. E eu acho que vai ficar interessante o efeito com 2 demãos de tinta, tá bom? Lembrando que esse pincel que eu tô usando é um pincel normal. Cerdas mais grossas mesmo, mas assim, o pincel que você tiver em casa, essa é uma pintura mais tranquila, você vai conseguir, tá? Executar também essa atividade. Vou puxar um pouquinho pra cá pra vocês verem. Então lembra que eu coloquei, né, a fita crepe aí, é pra gente realmente não atrapalhar, né, a parte que a gente já fez da pintura branca, tá bom? Placa completamente pintada,
tá? Eu vou deixar ela secar um pouco e eu vou voltar com ela para me passar mais uma demão, porque eu quero que essa cor ela fique um pouco mais intensa do que essa que sai aqui agora, tá bom? Então vamos reservar um pouquinho. Pessoal, dando continuidade aqui então, ó, trouxe a minha peça, já está seca aqui. Essa tinta PVA ou acrílica fosca, elas não costumam demorar muito para secar mesmo não, tá? Então, como eu falei com vocês, esse processo aqui eu quero 2 demãos de tinta. Pra ficar uma cor mais intensa mesmo. Tá, ó. Meu pincel tava na água ali. E, ó. Mesmo processo. Tomando sempre cuidado, né? Porque o meu, por exemplo, o meu pincel aqui, eles são cerdas um pouco mais grossas, tá? Então, tomar cuidado realmente para não ficar muita marca do pincel na peça. Exceto se você quiser realmente esse detalhe, né? Aí é diferente. Como vocês vão ver daqui a pouco que eu vou querer esse detalhe também. Pessoal, então aqui eu finalizei a segunda demão. Novamente vou esperar secar, tá bom? Pra depois eu conseguir aí começar a fazer as minhas aplicações em cima. Aqui, ainda que tá um pouquinho molhado, não tem problema, eu vou tirar a minha fita crepe, tá? Ela sai facilmente, mas se sair um pedacinho de tinta, às vezes é porque colou a fita crepe, a tinta ainda estava molhada, estava um pouco úmida, tá? Então não se preocupa não, é só você vir com a tinta branca de novo e fazer a reparação em cima. Pessoal, voltei então. Aqui eu tô com a minha peça completamente seca, tá? Eu voltei a fita crepe de novo porque eu tinha retirado. E não precisa retirar de cima do branco ainda não, tá? Porque a gente vai fazer mais um processo de pintura em cima desse tom de rosa. Tô aqui uma plaquinha de isopor. Eu vou usar um tom de marrom, deixa eu ver. Já tem um pouquinho aqui, ó. Vou usar esse tom de marrom bem escuro. E o que eu quero, tá? Vou usar muita tinta não. Pinguinho de tinta ali. E ó, bastante água, tá? Aqui eu já tenho um pincel que tava na água, que a gente usou na pintura rosa. Eu vou diluir essa tinta. Quero ela bem ralinha mesmo, tá, pessoal? Aqui, ó. Quero ela mais ou menos assim, tá? Vocês podem ver que ela tá bem ralinha, ó. Se eu virar aqui, ó, vai escorrer, tá vendo? Então vamos lá. Vou pegar um pano velho que você tenha. Sabe que esse pano que você nem... Tá guardado em casa. Vou enrolar o meu dedo nele, ó. Enrolei meu dedo nele, tá? O que eu vou fazer? Eu vou umedecer a ponta do meu dedo. Desse jeito, tal. Sujei aqui. E eu vou fazer... Deixa eu arredar essa tinta pra ficar melhor pra gente demonstrar. Pera aí. Eu vou fazer os movimentos da madeira agora, tá? Começando ali pelos nós da madeira, pelo centro. Então, molhei aqui um pouquinho, tá? Na tinta, ó. Vou começar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer este movimento, ó. Vai, volta, ó. Entendeu? Mais ou menos como que faz, ok? Ó, vou sujar aqui de novo. Vou mostrar mais um, ó. Centro. Vou fazendo uma bolinha. Vai aumentando. E, ó. Fiz aqui o movimento da madeira, tá? Vamos continuar aqui. Fazer um menorzinho aqui agora, ó. Bem
Pequenininho. Ok? E aí eu posso vir o quê? Refazendo ele novamente, se você achar que ficou pouco. Então eu aqui quero esse daqui um pouquinho maior. Ó, já tá dando aí um aspecto de madeira, tá? Então, ó, bolinha de novo. Vai aumentando. E aí, tenta encaixar com os outros nós que você já fez, tá? Vocês estão vendo aqui, olha, como que tá encaixando? E vai dando esse detalhe aí de madeira. Gente, olha como é que é prático, né? Pouquinho de tinta, pouquinho de tinta diluída, né? Paninho antigo aí e a técnica, né? Esse aqui é a mesma coisa, eu vou fazer ele mais aqui no cantinho assim, ó. Vou refazer esse daqui que eu não gostei muito, ó. Então, ó, eu crio uns nós maiores, uns nós menorzinhos, tá? Aqui pra vocês verem, ó, acabei praticamente toda a tinta, tá? Então aqui eu tenho já um detalhezinho de madeira em cima do meu tom de rosa, tá, ó. Pronto, tirei. Tem que ser um paninho velho, pessoal, porque pode ser que essa tinta não saia, tá? Mas é isso. Então aqui tá o meu detalhe de madeira que eu fiz, ó. Tinta marrom, diluída, paninho e movimentos circulares, tá bom? Vou reservar então, deixar secar um pouquinho, daqui a pouco eu volto pra gente fazer a última camada de tinta em cima dessa. Retornei então. Gente, essa etapa ela seca muito rápido, tá? Pra deixar, porque a tinta tá diluída, então é bem rapidinho mesmo. Agora eu vou fazer um detalhe aqui com tons de branco, tá? Então aqui eu tenho um pincel um pouco mais antigo. Se a cerda estiverem, quanto mais dura tiver a cerda, mais antigo, sabe, bem desgastado, é melhor, tá? Vai por mim, é melhor. Então sabe aquele pincel que alguém, sei lá, esqueceu ele aí lá no quintal da casa? Pode pegar aquele pra gente o melhor pincel do mundo pra fazer esse detalhe. Mas eu vou fazer com esse daqui meu, ele tá com umas cerdas ainda um pouco mais maleável. Pouquinho de tinta branca, pessoal. Bem pouquinho mesmo, ó. Botei aqui um pouquinho, tá? O que eu vou fazer? Eu vou prender bem essas cerdas aqui, ó. Por isso que eu falei que o pincel, quanto mais durinho ele tiver, melhor, tá? E eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou simplesmente... Opa, não pegou direito. Simplesmente bater ele pra sujar as pontas dessa forma, tá? E vou passar, simplesmente passar, ó. Nada muito uniforme. Vou sujar mais um pouquinho. Vai dar uma impressão de desgastado, tá bom? Ó, só esse detalhe mesmo que eu quero nessa peça. Então aqui, pronto. Pra mim tá ótimo. Foi só um detalhe no branco mesmo. O
Que ele é praticamente já seco, tá? Ele não... Vocês viram que é bem pouca tinta mesmo. Então é tranquilinho. Agora sim, eu vou retirar a minha fita. No caso aqui eu coloquei uma fita para proteger a nossa área branca, tá? Ó. Então aqui já tá nossa madeira preparadíssima para receber os nossos apliques, tá? Então aqui eu vou começar a aplicar o nosso guardanapo estampado. Aqui eu tô com meus guardanapos, né? Que a gente já tinha aquele momento recortado eles no tamanho exato dessa parte branca. E eu vou colar eles aqui agora junto com vocês, tá? Então uma parte vai ficar aqui, a outra parte vai ficar aqui em cima. Então vamos começar a colar isso de baixo. Como eu já tinha falado com vocês anteriormente, ó, são 3 camadinhas, tá? Minha mão já tá toda suja, né, pessoal? Mas é isso, artesanato. Ó, uma camada, 2 camadas. A terceira camada já é o papel que a gente quer que é o estampado. Eu vou usar somente ela, tá? Essa outra que a gente não vai utilizar. Então aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu vou... tá vendo como que fica apagadinho as cores aqui no marrom? Que era mais ou menos a cor da tábua. E olha no branco, né? Como é que dá uma luz, uma carinha nova pra estampa. Tá bom? Eu vou colar isso aqui. Como que eu vou colar? Fácil demais. Pincelzinho. Vai ajudar a gente. E meu pincel tava na água. Deixa eu secar ele. Pincelzinho, então. Cola branca. Tá? Cola branca. Cola branca de escola mesmo, tá, gente? Cola que a gente tem em casa aí. Da molecada. Aqui, ó. Eu vou espalhar essa cola. Tentar pegar aqui bem na beiradinha do branco. Espalhar bastante. Não deixar volume de cola acumulado, tá? Então espalha assim. Bem... Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Passei. Deixa eu ver se dá o brilho aqui. Sem acumular demais. Correto? Vou pegar o meu papel. Posicioná-lo. Tá? Bem posicionado. Pra pegar só na parte branca onde eu passei cola. E ó. Prontinho. Aqui eu vou dar uma leve apertadinha. Não precisa apertar demais, tá, pessoal? Inclusive, eu vou voltar a selar esse papel aqui em cima. Com o quê? Com o mesmo pincelzinho. Sujo aí de cola ainda. Eu vou selar esse papel. Ficar meio que um verniz aí. Se precisar, pode aplicar um pouquinho de cola. Eu gosto de selar porque as pontas aqui, ó, elas ficam bem justinhas, tá? Bem certinhas. Depois, se sobrar um pouquinho, acho que no meu aqui, deixa eu ver se vai sobrar. Se sobrar, eu vou mostrar pra vocês. Só passar um estiletezinho que a gente corta. Tira esses excessos de papéis, né? O excesso de papel que fica. Então aqui, ó, só pra mostrar pra vocês que vai dar um brilho em cima da peça. Deixa eu posicionar aqui que dá pra ver. Aqui, ó, já tá com o brilho da cola, tá?
É isso. Às vezes você quer aplicar uma outra estampa, às vezes você quer fazer sua própria pintura. Aqui eu tô sendo mais prático e já tô aplicando um papel já estampado, né? Mas aí fica a gosto e questão de cada um, de como que prefere aplicar. Sempre lembrando de colar bem as bordas deste papel. Agora eu vou passar para esse outro lado, fazer o mesmo processo, repetir o processo. Cola. E espalha bem. Voltei. Plaquinha então seca. Aplicações secas. Eu vou tirar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, sobrou um pedacinho de papel? Como que eu vou tirar? Eu vou pegar uma lixinha de unha, normal, tá? E ó, vou lixar essa bordinha do meu papel. Por isso que eu falei com vocês que é muito importante. Aqui vocês vão vendo que esses pedacinhos de papéis eles vão saindo, tá? Passar bastante cola aqui na bordinha, tá? Para que realmente ele não solte. Se começar a soltar também não tem problema, né? Volta aqui e passa um pouquinho de cola, tá? Mas aí a lixa me garante que ele fica bem rente. E eu vou fazer isso com todas as bordinhas que sobraram. Aqui vocês estão vendo, né? Um pedacinho de papel. Então tá aqui. Lixei as bordinhas, né? Pra ficar bem rente aí com a nossa madeira. Então aqui, pessoal, vocês já aprenderam os detalhes aí, né? Pra fazer a pintura rústica, né? Essa pintura mais country em si mesmo. Então, com os detalhes de madeira, né? Uns detalhes brancos aí. Aprendemos então a aplicação desse tipo de papel em cima da nossa placa. E eu ainda quero dar um detalhe nisso daqui antes de eu vir com o stencil, porque eu vou usar o stencil para fazer o meu desenho, a minha arte em cima. Para isso eu vou usar esse stencil. Deixa eu arredar aqui para vocês verem. Então esse stencil você compra em lojas também de artesanato, tá? Eles são um material um pouco plastificado aí. E esse daqui então que eu escolhi para esse tipo de madeira, inclusive, eu acho que pelo tamanho também, né, ó. Tá vendo? Fica bem rente aqui, vai ficar bem bonitão. Toda garrafa vazia está cheia de histórias, tá bom? Então esse aqui vai ser o stencil que eu irei utilizar. Antes de eu começar a fazer a aplicação de stencil, eu vou ainda dar mais um detalhe nessa placa. E eu vou ensinar para vocês uma outra técnica de pintura. Eu vou ainda usar essa mesma bandejinha, tá? Que é, ó,
tinta acrílica fosca, tá? Na cor marrom escuro. Agora eu vou usar um pincel diferente. Esse pincel, vou mostrar aqui em cima da minha mão para vocês verem. Tá vendo que as cerdas dele é um corte na diagonal, tá? Olha aqui, ó. As cerdas dele é um corte na diagonal, tá vendo? Então, esse pincel a gente vai fazer o quê? Que é o conhecido pincel chanfrado, né? Esse, no caso, eu tô usando o número 14. Eu vou fazer, então, toda a minha volta dessa madeira. Porque eu vou escurecer essas bordas, tá bem? Vou fazer, então, nossa pintura chanfrada. Então, aqui eu vou colocar aqui em cima. E qual que é a técnica desse pincel, tá? Porque aqui é um pouquinho mais de técnica. Igor, quero deixar assim, não tem problema, tá? Mas aqui eu, de qualquer forma, eu vou ensinar pra vocês a fazer esse tipo de técnica também. Pra quem quiser aplicar isso daí em cima de madeira e outros tipos de artesanato. Eu vou hidratar, então, esse meu pincel, tá? Vou tirar o excesso da água aqui na bordinha do meu potinho, tá? Vou pegar, ó, olha aqui, ó. Só a ponta maior na tinta, tá bom? E vou fazer um movimento, deixa eu arredar aqui primeiro, só para mostrar para vocês. Um movimento de vai e volta com o meu pincel aqui na bandeja, ó, vai e volta. Quando eu ver que ficou esse degradê bonito, perfeitinho, ali na bandeja, aí eu vou vir para aqui e irei transferir essa tinta do mesmo jeito para a minha madeira. Ó. E eu vou fazer isso ao longo de toda a peça. Tá vendo que aqui o pincel já tá um pouquinho mais seco, a tinta meio que já acabou? Volto de novo e repito o processo. Água. Tiro o excesso da água. Ponta maior na tinta, ó, ponta maior na tinta, faço novamente o meu degradê. Fiz meu degradê, venho para a peça e continuo de onde eu parei. Tá bom? Olha aqui como é que já dá uma diferença do tom escuro, né, para esse canto e esse canto aqui que não tem nada, tá vendo? Eu amo esse tipo de pintura e eu vou fazer isso ao redor de toda a peça. Pessoal, então aqui, ó, arredar aqui para vocês verem, eu já passei ao redor de toda a minha placa e eu também vou passar aqui. Sempre tem que lembrar que essa ponta maior é a que fica para fora, tá? Então aqui, ó, vou mostrar aqui na plaquinha do isopor que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Essa ponta maior, ó, aqui é onde vai ficar maior número de tinta, né? Então onde vai ficar mais escuro. E aí eu venho nessa posição e vou pintar aqui a parte de baixo. Ou seja, a ponta maior tá desse lado de cá, tá? E então o degradê vai ficar para cá, dando um destaque aqui. Olha lá. Ok? Certo? Aqui foi até um pouco tortinho, mas eu vou corrigir.
ok? Vou repetir o mesmo processo do lado de cá também. Por quê? Porque nesse caso aqui eu quero escurecer mesmo essa linha. Mas se você quiser dar destaque só e volume a essa parte, pode deixar desse jeito, tá bem? Então aqui a gente criou uma sombra, como se essa parte fosse um pouquinho maior. Mas eu também quero passar esse contorno escuro dos dois lados, tá? Então aqui, pessoal, eu finalizei a minha sombreado ao redor de toda a peça, tá? Então, como eu falei com vocês, eu também escolhi passar aqui no meio. Olha como é que ficou um charme, tá? Bem escuro já as bordas. E agora eu vou começar a fazer a aplicação central dessa peça, tá bem? E o que eu vou fazer? Com um outro tipo de pincel. Então, vocês viram que a gente já usou pincéis aqui comuns, né? O quadradinho mesmo. A gente já usou uns mais antigos que a gente tem em casa, então a gente fez os detalhes brancos assim. Usamos o chanfrado, que é uma outra técnica, é o de sombreamento igual essa daqui, que a gente acabou de fazer com o marrom. E agora a gente vai usar esse daqui, que é um pincel maior, eu costumo chamar ele de pata de vaca, mas tem gente que chama outro nome, tá? Mas ele é um pincel meio roxonchudo assim, ó. Tá vendo? E nós vamos usar ele para fazer o stencil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu stencil. Aliás, antes de posicionar, eu vou deixar secar um pouquinho, porque aqui ainda tá um pouquinho molhado, tá? E eu já volto para fazer esse detalhe. Voltei, a peça já tá totalmente seca, completamente seca. Vou posicionar o meu stencil, tá? Aqui. Posicioná-lo. E aí, gente, pode tomar cuidado mesmo para centralizar, tá? Porque aí começou a pintar, você não vai poder mais mover essa peça do lugar, tá bem? Então, centraliza no jeito que vocês querem, uma posição que vocês querem. Fita crepe, porque agora a gente vai fixar. Ó, lembra que eu falei que tinha que estar seco? Pode isso aqui, ó. Se tiver molhado, meus amigos, vai sair na fita crepe, tá? Fixei. Prontinho, tá? Igor, o que a gente vai fazer agora? Novamente, com o mesmo potinho de tinta, tá? Que é aquela tinta marrom que a gente tá usando ainda. Que a gente fez todo o sombreado aqui ao redor. Entretanto, agora, com um pincel específico para isso, eu não vou molhá-lo. Esse pincel, ele serve para dar uns detalhes mais claros em peças com pintura Calton e tudo mais. Eu vou usar ele, no caso, seco, com as cerdas bem durinhas mesmo, desse jeito, pra gente começar a fazer nossa aplicação da tinta marrom, tá? E como que eu vou fazer isso? Ó, sujei aqui, tinta, deixa eu focar aqui. Então, ponta do pincel toda suja. O próprio stencil, tá, pessoal? Eu vou só dar umas batidinhas assim, só pra tirar um pouquinho de mais do excesso, e vou começar a fazer pequenos movimentos giratórios, tá? Ó, em cima de todo o meu stencil, ó.
Nesse caso aqui, eu escolhi essa tinta marrom. Ó, tá vendo? Pequenos movimentos circulares. E, pessoal, aqui não precisa ter muita tinta, tá? A intenção aqui é que a gente suje mesmo a peça. Porque se tiver muita tinta, essa tinta vai vazar para debaixo do stencil e não vai dar um resultado legal. Porque o legal do stencil é quando você usa a tinta na medida certa, o pincel seco, tá? O pincel bastante seco, aliás, e essas cerdas mais grossinhas mesmo. E aí, ó, venho. Então tem gente, pessoal, aqui eu passei, né, inteiramente a tinta marrom em tudo. E eu vou aplicar um pouquinho dessa outra tinta. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês podem pintar às vezes metade de uma cor, metade de outra, fazer uns detalhes com outros tons. Mas aqui eu apliquei um marrom bem intenso. E eu vou aplicar essa daqui que é um cobre. E é uma tinta que ela tem um leve brilho, tá bom? E eu quero só dar uns detalhes em alguns pontos dessa peça. O que eu vou fazer aqui? Vou aplicar um pouquinho aqui na minha bandeja, tá? Um pouquinho de tinta. Mesmo processo, sujei aqui meu pincel. Tiro um pouquinho do excesso que ele tem. E vou dar assim, ó. Uns efeitos, tá? Por cima da minha peça. Mas se vocês repararem, eu não tô no mesmo movimento. Porque antes eram movimentos circulares, né? Agora eu tô dando leves batidinhas. Porque eu quero uma coisa mais assim, ó. Tá vendo? Então, que eu vou fazer isso em cima de toda a peça. Nada muito certinho, não. Meio irregular mesmo, assim. Tá, ó. Então, aqui, pessoal, eu fiz, né? Eu fiz um detalhe maior aí com essa tinta, tá? Que é o cobre. E se vocês repararem, né, além do que que eu falei, né, que o movimento ele muda, né, a forma que você passa o pincel em cima do nosso extenso, ela muda e isso também muda o nosso reflexo e o jeito de pintar aqui. Aqui eu não vou nem esperar secar pra já tirar o extenso, tá, ó. Só vamos tomar um cuidado na hora de estiver tirando. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Só colocar meu extenso aqui, ele tá sujo, já vou lavá-lo. E aqui, ó, olha que peça
linda. Pessoal, só para mostrar para vocês, caso vocês queiram pendurar essa placa, tá? Basta aplicar um pedacinho de fio atrás. Aqui eu peguei 5 centímetros de sisal, colei com cola quente mesmo na madeira. Peguei um retalhinho de EVA que eu tinha ali brilhante, cortei um círculo e colei por cima só para dar um acabamento, tá? Centralizou aqui atrás na peça e no canto superior, tá bem? Só para mostrar mesmo para quem quiser pendurar essa placa. Linda. Ó, se vocês repararem, deixa eu mostrar que ela é completa, né? Então, ó, ficou bem perfeitinho mesmo o stencil, mas olha o detalhe. Na parte de superior, eu apliquei um pouco mais a tinta cintilante, né? Um pouco mais do cobre. Então, em cima das letras, ela ficou um pouco mais clara. Eu acho que não, pelo vídeo não vai dar pra ver muito, mas em cima ela tá mais brilhante do que embaixo, tá? Então, na parte de cima da letra eu caprichei um pouquinho mais. E ela vai ficar assim, ó, com 2 tons, tá bom? Então, pessoal, aqui a oficina de hoje é bem pintura mesmo, assim, esse quadro de histórias, né, como eu gosto de chamar. Mas eu acho que toda garrafa aí vazia está cheia de histórias, né? Então que a gente possa aí realmente contar muitas histórias, que a gente possa decorar um pouco mais a nossa vida, pintar com novas cores a nossa vida. E o que eu desejo aqui é que todos fiquem bem, que tenham aproveitado o vídeo, né? Tenham aproveitado as técnicas que eu passei. Para quem está começando no artesanato, se joga. Para quem já é artesão, se joga também, tá? Aproveita as técnicas que eu passei pra gente fazer muita arte e que todo mundo aí fique bem ou tente ficar bem o melhor possível, né? Durante a quarentena, tá bom? Fiquem em casa, fiquem bem, façam bastante arte, marca a gente, marca a Fundação Carlos Drummond de Andrade também. Em breve aí, quem sabe, outros vídeos, tá bom? Grande abraço, pessoal!